vamos ver um pouquinho aqui do capítulo 4. Muito bem. Que tem a continuação aqui do estudo que nós estamos fazendo nesse livro, né? E nós no capítulo 4 temos o título Como Salomão Perdeu a Chance. Eu fico pensando em como Salomão perdeu a chance. Perdeu a chance de quê? Então a gente vai ver aqui qual foi a chance que Salomão teria, mas ele perdeu. E aqui está falando um pouquinho sobre a construção do templo, né? O capítulo está ali apresentando como foi mais ou menos, a gente já comentou um pouco sobre a grandiosidade do templo, mas aqui como foi realmente feito essa construção. E o que ele perdeu, né? Já começa o capítulo falando que Salomão fracassou em manter o espírito de abnegação. E esse foi um dos motivos que levou a oprimir seu povo. Ele perdeu a chance de fazer com que o templo fosse não só grandioso como uma estrutura, mas fosse grandioso em todo um conjunto. Por exemplo, aqui apresenta um pouquinho sobre a construção do tabernáculo que foi feito lá no deserto, em que fala explicitamente que Deus ele capacitou homens para trabalhar na construção do tabernáculo. Aí ele aqui ainda fala que ele capacitou Bezalel e também a Oliabe para fazer, né, as coisas mais difíceis, ele mexer com ouro, com pedras preciosas e tal, aqueles utensílios mais, né, sensíveis e tudo mais que haveria no templo. E Salomão, ele foi construir o templo lá, né, agora, de Deus, e aí ele também queria que fosse o melhor, a coisa mais esplendorosa do mundo. E aí o que ele fez? Ele foi atrás de mão de obra de gentios, de pagãos. E aí, o que você acha dessa atitude de Salomão? O que o capítulo está querendo dizer? Qual foi a chance que Salomão perdeu? Interessante que o cara que ele arrumou lá no rei de Tiro, Irão. pediu o rei de Tiro para arrumar um cara para ele, foi o Irão. O Irão é descendente de Eliabe. Só que no final das contas, meio que ainda parente, né? Veio da descendência. Alguns séculos depois, mas era descendente. Mas era pagão, tinha se misturado às famílias, ele tinha agora crenças diferentes, adorava outros deuses. Aqui fala que por parte de mãe, né? No caso, por parte de mãe, sim, ele era descendente de Aholiabe, mas por parte de pai era pagão, né? Lá do reino de Tiro. E agora ele traz esse camarada que não tem a mesma visão missionária, uma visão das coisas de Deus, igual no passado, como teve Bezalel, de doar o seu tempo sem cobrar salários para poder construir a obra de Deus. Agora ele traz um cara que está vendo que é uma construção grande, um cara ambicioso, que agora começa a cobrar um salário muito alto. E não somente foi esse cara que fez o templo, mas ele tinha seus ajudantes, tinha sua equipe que trabalhava com ele. Os outros a cobrar mais. E cada um que trabalhava no templo, ao ver esse estrangeiro ganhando um salário alto, começou também a cobrar muito caro para poder construir. A obra de Deus deixou de ser ali a obra de Deus, passou a ser o meio de ganhar dinheiro, onde as pessoas viam uma oportunidade de ganhar dinheiro, de ficar rico. E aí o que aconteceu? Salomão, por ainda querer fazer uma coisa grandiosa e com o melhor que teria na época, ele começou a aumentar os impostos do povo, porque ele precisava de recursos para pagar salários exorbitantes para esse povo pagão que estava construindo o templo de Deus. Sem contar as mulheres que ele já tinha que sustentar, que é um dinheiro terrível. Sem comentários das mulheres. Sustentar os construtores, era muito dinheiro, muito ouro, um salário muito alto. E tinha que tirar esse dinheiro de onde? Do povo. Oprimia o povo, aumentava... Como sempre. Aumentava os impostos, aumentava o IPTU, o IPVA, a conta de luz, conta de energia. A gasolina. Aí porque a carne que aumentou esses dias. De todo lado. E o povo se sentiu agora machucado, triste, porque muita gente sincera que já conhecia a história do passado, percebeu que agora estava pegando um rumo diferente, estava mudado, né? Não tinha mais aquele sentimento que o povo teve quando estava construindo o tabernáculo, de estar construindo algo para Deus, para adoração a Deus, com todo aquele sentimento de estar sendo útil para Deus, de servir. Não, ele estava fazendo uma obra grande e queria ganhar dinheiro com isso. E aí,
por consequência, Salomão oprimia o povo para o povo pagar muitos impostos. Então, a chance, né, o capítulo vem dizendo sobre a chance que Salomão perdeu, foi a chance de fazer com que o tabernáculo fosse não só uma grande construção, mas que fizesse com que o povo tivesse esse sentimento de adoração enquanto estivessem construindo o templo, que foi uma coisa que não aconteceu aqui, por mais que depois o templo foi grandioso e que teve aquela inauguração linda que a gente comentou, que Deus desceu sobre o templo, aceitou aquela construção para que ele habitasse ali no meio do povo, mas durante a construção não houve esse benefício. Esses 7 anos de construção do templo poderiam ter sido anos de bênção, mas foram anos de opressão do povo. E depois que construiu o templo, o templo foi tão magnífico que muitos reis e pessoas de outras nações vinham ver essa obra, né? Uma obra divina. Não tinha uma construção dessa de magnífica aparência em lugar nenhum. Então, ele recebia visitantes de fora e esses visitantes, muitos deles logo no início, conheceu o Deus verdadeiro através da visita. Esse era o propósito de Deus. Percebemos que até quando a rainha de Sabá visitou lá o povo de Israel, o rei ainda cumpriu o propósito de Deus. Ele apresentou Deus para a rainha de Sabá conheceu a magnitude ali daquele templo e até chegou a exclamar que não havia um Deus igual ao Deus de Israel, que dava tanta sabedoria ao seu povo, proteção, né? Então esse era o objetivo de Deus, de que o povo de Israel, a nação, o templo ali, fosse uma bênção, um meio de pregar a palavra de Deus para todas as nações. Então até o início estava indo tudo bem, estava cumprindo o propósito. Até o momento em que ele começou a desviar e a atenção começou a ser chamada para ele mesmo. As pessoas começaram a elogiar ele pela sabedoria. E ele começou a aceitar os elogios, né? como se tudo fosse dele mesmo. Então esse foi o caminho, o princípio que ele pegou errado e acabou tendo um grande afastamento aí dos caminhos de Deus por causa disso. E infelizmente, né, aqui no livro a gente lê aqui uma parte que fala que hoje o templo que deveria ser conhecido como o templo de Deus, todos nós conhecemos como o templo de Salomão. Todo mundo fala o templo de Salomão, como se ele fosse o Deus, né, se aquele templo fosse realmente dele. E eu queria fechar essa discussão do livro com uma frase que está, na verdade, no capítulo 3, mas eu achei ela assim muito forte e me chamou bastante atenção, porque é uma coisa que todos nós devemos ter cuidado, porque se aconteceu com Salomão, né, da forma como ele foi apresentado aqui, ninguém está livre de que esse tipo de coisa aconteça também em sua vida. E aqui tem um trechozinho que fala: do mais sábio e mais misericordioso dos reis, ele se rebaixou a um tirano. Eu achei isso muito forte. Quando você vê pessoas que fazem maldades, pessoas que nós conhecemos, né, na história como pessoas que foram tiranos e tudo mais, a gente pensa numa pessoa ruim, uma pessoa que não tem, ou que não tenha princípios, mas que teve princípios deturpados. Mas quando a gente vê um homem como Salomão, com início como o que ele teve, um homem de Deus, um homem que acima de tudo pediu a sabedoria de Deus, ser chamado de tirano, e realmente ele agiu como um tirano, a gente percebe que as coisas podem ficar complicadas para qualquer pessoa se a pessoa se afastar de Deus. Nós finalizamos o vídeo de hoje e a gente sabe que a história de Salomão não termina assim. E semana que vem a gente vai para o capítulo 5 com o título O Profundo Arrependimento de Salomão. Notícia boa, né? Notícia boa. Ainda bem que teve um tempo aí para arrependimento, porque sinceramente Salomão é meu personagem favorito. Então, se parasse por aqui ia ser uma história muito triste, né? Terrível, mas ainda bem que ainda tem um final feliz. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Desde já, desculpa, porque eu acho que vai ficar muito grande, mas eu acho que foi bem proveitosa a discussão aqui, o bate-papo. E não é para ser um bate-papo só entre nós dois.
Deixa aí nos comentários o que chamou a atenção de vocês no capítulo, nos capítulos, né, que a gente estudou. E a partir da semana que vem a gente vai ter vídeos um pouco menores, né? Um pouco não, bem menores, porque vai ser um capítulo apenas, tem algumas semanas que são 2, mas a gente vai tentar sintetizar ao máximo para que a gente possa discutir, aprender, compartilhar ideias e compreensões e que a gente possa crescer na palavra de Deus a cada dia. Então, eu agradeço você por ter assistido o vídeo, compartilhe com seus amigos para que todo mundo também possa participar, aprender juntamente com a gente. Se você ainda não está lendo o livro, eu recomendo muito, muito mesmo, ainda mais se for ler em conjunto com a lição da Escola Sabatina, que está maravilhosa. E é isso, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça, inscreva-se logo, ative o sininho para você não perder as notificações. Como eu disse, compartilhe esse vídeo com seus amigos e a gente se vê semana que vem com mais um vídeo aqui de esclarecimento sobre o próximo capítulo do livro. Beijo! Tchau para todos vocês. Não tenha dó de gastar o dedo. Vai curta. clicando, curtindo, compartilhando, tá bom? E que Deus abençoe todos vocês. Um abraço a todos. Tchau, gente!